Olá, o Primavera Saúde está no ar e hoje vamos falar da solução de um assunto que preocupa muitos homens. O tema de hoje é transplante capilar e eu estou recebendo o Dr. Deifus, que vai nos ajudar, né, doutor? Seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje. Bom, doutor, para a gente começar a falar de transplante capilar, não tem como a gente fugir, tem que falar um pouquinho antes da calvície, né? Tem como explicar exatamente o que seria calvície? Bom, a calvície é uma perda de cabelo que pode ser multifatorial. Então, assim, existem diversas causas, desde calvícies idiopáticas, em que a causa não é conhecida, causas iatrogênicas ou traumáticas, por exemplo, um paciente que tem um determinado acidente, ou queimadura, como é o caso do Michael Jackson, que todo mundo conhece. A calvície androgenética, que é a nossa parte mais interessada aqui, ou a calvície fibrosante, por exemplo, que acomete homens e principalmente mulheres, que infelizmente é um caso um pouco mais complexo. Então, a calvície eu acho que o tratamento da calvície, ela parte principalmente do diagnóstico correto, porque não é todo caso que é candidato a um transplante capilar. Então, é comum a gente já receber pacientes, às vezes com cirurgias agendadas em outros serviços e que não são candidatos à cirurgia. Para isso, a gente trabalha, então, integrado com a nossa equipe de dermatologia, justamente para poder diferenciar o que é uma calvície androgenética de uma calvície fibrosante. Então, para esclarecer mais o assunto, o que vem a ser uma calvície androgenética? É uma queda capilar mediada por ação de um hormônio, que é a dihidrotestosterona, ou para os mais íntimos, a DHA, né? Então, há alguns folículos capilares, principalmente da região mais anterior, possuem receptor para esse hormônio. Então, por ação desse hormônio, os folículos sofrem um processo chamado miniaturização, que é uma diminuição progressiva do calibre do folículo até o desaparecimento completo dele. Sim. A diferença dos folículos da região posterior, que também é interessante na análise da transplante capilar, que depois eu vou voltar a falar, é que essa parte posterior não tem receptor para esse hormônio. Então, eles não respondem ao hormônio. Por isso que é muito comum nós vermos homens e até mulheres sem cabelo nessa região e com cabelo nessa região preservado. Daí a importância da gente tirar cabelo daqui e passar para cá. Esse cabelo é geneticamente programado para não cair. Já a calvície fibrosante, ela é, em princípio, de causa idiopática, mas ela se caracteriza por uma reação imunomediada inflamatória no couro cabeludo, em que ocorre uma destruição dos folículos. Então, o seu corpo, por uma reação de fibrose, destrói o folículo capilar. Um caso desse, por exemplo, que é muito comum em mulher, é muito comum ver um avanço desordenado da calvície que pode avançar a linha posteriormente. É um caso que até pode vir a ser um candidato a transplante capilar futuramente, mas, em princípio, o tratamento é clínico, com a dermatologia para controlar o quadro, evitando a progressão. Você falou várias causas, né, e vários tipos que podem causar a calvície. De uma maneira geral, assim, do problema que é mais comum, claro, tem como amenizar e tentar evitar que chegue uma calvície muito grande? Existe essa possibilidade? Existe sim. Então, primeiro, como eu havia dito, feito o diagnóstico correto, o próximo passo é o tratamento clínico, que pode ser feito tanto com cirurgião plástico ou quanto a dermatologia, mas que, na verdade, na nossa clínica a gente faz com os dois profissionais associados, que são feitos com medicamentos, que o minoxidil, que tem a finalidade de aumentar a vascularização do couro cabeludo e nutrir melhor esses folículos, e a finasterida, que bloqueia a ação do hormônio. Então, quando a finasterida bloqueia a ação do hormônio, ele bloqueia a miniaturização do folículo e, assim, retarda, pelo menos. Em alguns casos pode impedir, mas, de um modo geral, retarda a progressão. Eu acho importante, nesse quesito, falar que a nossa equipe de dermato está dispondo de um novo equipamento chamado MMP, que é a microinfusão de medicamento na pele, em que o minoxidil, principalmente, e a finasterida é colocado diretamente no couro cabeludo, através de sessões de microagulhamento. Então, a gente consegue atuar localmente no couro cabeludo,
sem os efeitos colaterais da finasterida, por exemplo, que é a perda da libido em 10% dos casos. Uhum. E a gente sabe que o público que acaba sofrendo mais com a calvície é os homens, né? As mulheres sofrem, mas é uma minoria, né? Sim. Nesse caso, né, tem algum sintoma, tem algo que o paciente ele acaba percebendo antes de realmente se tornar uma calvície muito grande? Eu acho que o principal realmente é o avançar da linha anterior, né? Que a calvície androgenética, ela começa, né, quando a gente observa que a linha anterior ela já vai ficando mais rarefeita, ou a região posterior, né, que é a coroa, que tecnicamente nós denominamos. Então, infelizmente, quando a gente começa a observar isso, já é hora de procurar um profissional. Importante você falar, acomete principalmente homens, mas curiosamente o público feminino tem aumentado bastante também. É verdade? Porque a calvície androgenética, apesar de ser um hormônio em princípio masculino, que é a androsterona, ela também faz parte do organismo feminino. Então, ela pode sim acometer a mulher. Daí a importância do diagnóstico diferencial, porque existem mulheres com calvícies androgenéticas, padrões masculino e feminino, ou com outras causas. É importante também falar isso, que a calvície androgenética ela tem um componente genético importante. Eu ia lhe perguntar isso agora. Exatamente, mas de penetrância variável. O que significa isso? Não necessariamente o filho de um pai calvo vai ser calvo. Às vezes o avô é calvo, o pai tem cabelo e o filho, e o neto, no caso, pode desenvolver calvície. É o que a gente chama de penetrância variável de um determinado gene, né? Mas fato é que, de um modo geral, o grupo masculino todo vai ser assolado por esse mal, porque tá ligado ao cromossomo Y. Ixi. Agora, vamos falar do tratamento, então, né? Nos casos que realmente podem. O que pode ser tratado e quais são as causas que não podem ser tratadas, né? Essencialmente, via de regra, o tratamento, em princípio, é para calvície androgenética. Nós podemos tentar os tratamentos, igual nós temos casos de pacientes com calvície fibrosante controladas, que estão cientes da possibilidade da não integração do enxerto e que, depois de controladas devidamente pela dermatologia, nós vamos sim propor um tratamento cirúrgico para elas. Existem tratamentos de calvície cicatriciais, né? Por exemplo, pacientes que tiveram acidente, como eu havia dito, em que a gente pode condicionar o couro cabeludo, por exemplo, com enxerto de gordura, existem estudos mostrando isso, e quando o couro cabeludo estiver preparado, a gente pode também fazer isso. Mas, via de regra, eu diria que 95% são para calvícies androgenéticas, que felizmente é a maioria das calvícies também. E o tratamento, nesse caso, ele é totalmente cirúrgico, então? Ele parte do princípio clínico, né? Ele parte do tratamento clínico. Então, é primeiro proposto para o paciente, vamos tentar um tratamento clínico por mais ou menos 3 a 4 meses, porque é o tempo que o minoxidil demora para aparecer o efeito dele. Então, vamos ver se isso é suficiente para ele, vamos nutrir o couro cabeludo desse paciente. Se a partir daí nós conseguirmos um volume adequado, para por aí. Agora, se o objetivo do paciente for avançar a linha anterior, ou retirar ou avançar as entradas, aí não, aí é proposto realmente o tratamento cirúrgico já de início. Agora, falando um pouquinho sobre o transplante capilar, como é que ele é feito, né, doutor? O transplante capilar, eu costumo dizer que, apesar de não ser um dos procedimentos mais complexos da cirurgia plástica, é certamente um dos mais artísticos, porque ele é artesanal. Ele se baseia em retirar folículos capilares geneticamente programados para não cair da região posterior e serem implantados nas áreas de desejo do paciente. Essa retirada ela pode ser feita de duas formas. Existe a técnica que é chamada strip, que é tirada uma faixa completa de couro cabeludo e, por profissionais extremamente especializadas, é picado em unidades foliculares. Essas unidades foliculares são pequenos folículos que podem ter 1, 2 ou 3 fios de cabelo implantados através de uma agulha nas regiões desejadas. E existe a técnica FUE. A técnica FUE é um pouco mais recente, que consiste na retirada de folículo por folículo na região posterior e colocado na região a desejada. Então, ela não envolve o corte da técnica strip. Mas, assim,
eu costumo dizer, cada técnica tem suas vantagens e desvantagens. A técnica strip, em princípio, ela tende a render mais folículos capilares, porque a gente está tirando uma faixa inteira. Sim. E, na verdade, ele não deixa nenhuma área rarefeita na parte posterior. Já a técnica FUE, ela tem a vantagem de não ter a cicatriz linear. Muitos cirurgiões falam assim, não tem cicatriz. Não é verdade. Tem cicatrizes, mas são cicatrizes puntiformes, distribuídas homogeneamente no couro cabeludo. Mas a grande questão é que essa região, se você for pensar, a gente está tirando cabelo de áreas que tem. Então, a gente está rarefazendo, entre aspas, está deixando essa área mais rarefeita. Então, essa seria a desvantagem. Em média, nós conseguimos retirar de 1.500 a 2.000 unidades foliculares. Considerando que cada unidade folicular tem 1, 2 ou 3, a gente estaria falando um implante de 5.000 a 6.000 fios. Quando eu falo que ela é artística e artesanal, é que essa técnica, por ser o famoso implante de fio a fio, nos permite desenhar a linha do cabelo do paciente. Né? O seu paciente quer o cabelo partido de uma determinada região, né? o redemoinho, região da coroa, tudo isso é desenhado para poder fazer. Bacana. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é transplante capilar. Claro que antes, né, doutora, a gente teve que dar aquela pincelada na calvície, porque não tem como falar de transplante capilar sem falar da calvície. Mas antes ainda de a gente voltar para o nosso bate-papo, é bom lembrar que a população pode participar com a gente, nossos telespectadores podem ligar no 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no 98-505-6342. Ligue e tire suas dúvidas, não perde tempo não. Bom, agora sim, doutor, o paciente, a gente saiu falando um pouco sobre como acontece esse transplante capilar, né? O paciente, ele acaba ficando com alguma cicatriz, como você falou, né? Essa cicatriz, ela aparece, dá para ver olho nu, como é que funciona? Na verdade, a cicatriz não é aparente, porque ela é retirada no meio do cabelo e depois é fechado. Então, o próprio cabelo remanescente, ele vai cobrir essa cicatriz. Então, se a gente tirar uma faixa numa largura aceitável, que geralmente é 1,5 a 2 centímetros, ela vai ficar uma cicatriz de qualidade muito boa e não vai aparecer, a não ser que o paciente opte por raspar a cabeça. Né? Então, eu não vejo a técnica strip como uma desvantagem, muito pelo contrário, ela rende mais folículos e se o objetivo do paciente é realmente obter o máximo de resultado por sessão, talvez seja uma técnica a ser considerada. Hoje seriam só essas duas técnicas que estariam disponíveis no mercado? Exatamente. Essas duas técnicas com variações, né? A gente pode, por exemplo, optar por técnica híbrida, em que a gente tira a faixa e tira a 2 centímetros acima e abaixo pela técnica FUE alguns outros folículos para maximizar. Existem robôs que fazem a técnica FUE, né? Que é o famoso ARTAS, que nada mais é do que a técnica FUE, mas na verdade, no final, são essas duas técnicas. Agora, o paciente sente alguma dor quando ele realiza esse tratamento? Não, a técnica é realizada com uma sedação e anestesia local e é muito bem tolerada. No pós-operatório, também não costuma sentir muito sintoma, principalmente na área receptora em que foi transplantada. Alguns dos pacientes reclamam um pouquinho da área doadora, principalmente na técnica strip. Uma outra questão, antes da gente continuar, é que a técnica, geralmente a técnica FUE, ela requer que o paciente raspe a cabeça na área doadora. Essa é uma outra questão que pode pesar negativamente. Existem até trabalhos recentes agora propondo a realização da FUE sem raspar a cabeça, mas ainda é novidade, né? O pessoal está começando a fazer. Mas já se faz ou ainda tem estudo? Alguns serviços já fazem.
E existe alguma possibilidade de, às vezes, o pai acaba tendo esse problema de calvície, mas o filho não tem muito cabelo? Tem como ele doar? Existe esse procedimento? Infelizmente não, né? Existe o que a gente chama de identidade genética de cada um, né? Então, mesmo para pai, para filho, isso não seria possível, porque haveria uma rejeição, né, desses folículos, então eles acabaria ocorrendo a perda. Então teria que ser da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Como que funciona a manutenção, né? É necessário que ocorra uma manutenção nesse trabalho? É interessante depois o paciente manter o tratamento clínico, porque isso otimiza o resultado. Vamos imaginar o seguinte, a gente faz um transplante capilar num paciente que tem o cabelo fino, por exemplo, ou já tem o cabelo que está ficando branco, né? Um paciente lá com seus 50, 60 anos. Ele pintar o cabelo, ele engrossar esse cabelo com minoxidil, por exemplo, ele visualmente, ele cria a ilusão de que automaticamente ele tem mais cabelo. Então isso é importante. Além disso, é importante ressaltar que apesar do transplante capilar, aqueles outros cabelos que já estavam nessa região, eles tendem, pelas razões que eu já expliquei, eles tendem a sofrer, não os cabelos transplantados, mas os que já estavam lá, eles tendem a sofrer miniaturização. Então, o paciente continuar tomando uma finasterida, ele impede que aqueles cabelos que já estavam lá diminuam, entendeu? Vai acabar auxiliando, no Exatamente. caso. Agora, tem uma preocupação das pessoas que acabam realizando, acredito eu, esse transplante, que é a questão de ele ficar natural. Porque a gente acaba analisando que em muitos casos, infelizmente, acaba não ficando muito natural e realmente parece que a pessoa acabou realmente passando por um transplante capilar, né, doutor? Sim, isso já melhorou bastante. Antes era muito aquele cabelo de boneca, né, porque os implantes eram muito grossos. Hoje, a questão da naturalidade, ela se resume mais na questão do desenho que é feito, né, na linha do cabelo. Então, nós cirurgiões plásticos que trabalhamos com calvície, eu, por exemplo, eu consigo identificar um resultado que está natural ou um que não está, por algumas nuances, são os detalhes. Alguns pacientes não, algumas pessoas não conseguem, mas realmente é importante conversar isso com o paciente, o que ele deseja e impor certos limites. Olha, se você fizer isso, não vai ficar legal, entendeu? E o que não pode fazer quando realiza um transplante capilar? É comum, por exemplo, a mulher, ela não tem entrada, né? O cabelo aqui, ele segue toda uma linha. O homem, ele já tem entrada. Alguns mais, outros menos. É comum alguns homens virem pedir pra gente, olha, eu quero que avance tudo. Então, se a gente fizer isso, ele vai ficar com cabelo padrão feminino, por exemplo. Entendi. Existe o que a gente chama de inflexão temporal, que é essa região aqui. Alguns cirurgiões fazem esse transplante sem se preocupar com essa região. Então, olha-se e percebe que alguma coisa está errada, mas não sabe exatamente o que é. Então, tudo isso são detalhes que têm que ser levados em conta na cirurgia, que refinam o resultado. E como é que funciona, né? Para ter esse padrão que fique delicado, porque pelo que dá a entender, é quando bota menos quantidade de cabelo que vai dar um ar mais natural, vamos dizer assim? Não. Ou não tem a ver? Não tem a ver, muito pelo contrário. Às vezes, sempre a maior quantidade possível que nós conseguimos colocar, melhor. Mas realmente está relacionado ao desenho. Ao desenho da linha. Né? Onde implantar, em outras palavras. Existe algum tipo de contraindicação para esse tipo de procedimento? Existe. Então, primeiro, esses pacientes com essas doenças que eu havia citado. Por exemplo, a calvície fibrosante é uma contraindicação relativa. Pacientes com doença de colágeno, por exemplo. Alguns padrões femininos de calvície que, infelizmente, a calvície generalizada, elas não respondem bem, né? Entre outras. Bom, doutor, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais no procedimento em si, como é que ele acaba sendo feito, a maneira que é trabalhado, porque parece uma coisa muito minuciosa, né? Sim. Então, como que acontece? O paciente interna no mesmo dia, em jejum. É recomendado fazer um jejum de 8 horas, porque ele vai ser sedado, né? Então, entra no bloco cirúrgico tranquila, a equipe de enfermagem pega uma veia. Nós começamos, então, infiltrando o anestésico, com anestesia um pouco mais profunda. Tiramos a faixa, nesse momento o paciente está dormindo, relaxado.
Então nós tiramos uma metade da faixa e as meninas, né, as profissionais, já começam a dividir esse folículo, a faixa reduzindo-os em folículo. Enquanto isso, a gente vai fechando a primeira metade, né, da área doadora. Depois nós tiramos a segunda metade, elas vão preparando esses folículos em palitos, deixando prontos para infiltração. Esses folículos são banhados com uma solução de PRP, que é plasma rico em plaqueta, que já tem estudos mostrando que isso aumenta a pega do folículo. E depois, minuciosamente, através de uma agulha, né, que é chamada de bisturi de leão, que na verdade é um bisturi que ele foi inventado pelo meu antigo chefe, o Carlos Eduardo Leão. Ele é colocado fio a fio, então com o auxiliar ele posiciona o fio e com a agulha a gente vai colocando um por um. Essa cirurgia ela dura mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas, com o paciente relaxado, ele realmente não vê o tempo passar, termina, não é necessário curativo, o paciente não precisa de curativo, nós apenas lavamos a área para não ficar nenhum resquício de sangue, nem nada assim. Ele fica em observação no hospital durante mais ou menos 3 a 4 horas. O tempo realmente dele está acordado, apto a alimentar, né, a realizar suas atividades normais e estando tudo certo, é liberado. Nesse início, nessa primeira semana, é aconselhável limitar esforços que possam provocar sudorese, por exemplo, porque o suor pode prejudicar a integração dos enxertos. Olha só. Né? E os pontos são retirados depois de 10 a 14 dias, os pontos na região da área doadora. É importante falar que o transplante capilar é uma cirurgia de paciência, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, porque o resultado efetivo do transplante capilar só é visto depois de 1 ano, porque esse cabelo que é transplantado, ele vai cair e só vai começar efetivamente a crescer depois de 3 meses. Então, em 3 meses ele vai começar a crescer, aquela penugemzinha vai engrossar, e depois de 1 ano aqui a gente pode ver realmente o que ficou. Outra coisa importante no transplante capilar é que existe uma distância mínima que tem que ser respeitada nesse transplante. É muito comum o paciente perguntar isso. Se eu fizer uma sessão de transplante, eu vou ficar cabeludo? Muito provavelmente não. Quer que seja já instantâneo. Exatamente. Isso por quê? Porque se forem colocados eles muito próximos uns dos outros, pode ocorrer uma competição por nutrição e todos eles se perderem. Sim. Então, existe uma distância mínima a ser colocada e quando o paciente quer realmente aumentar uma densidade para ficar semelhante à outra, é indicado depois de mais ou menos 1 ano fazer uma outra sessão. E quiçá uma terceira sessão depois de 1 ano. Mas tem que dar tempo ao tempo, né? Exatamente. Perfeito. Nós vamos então para mais um intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta, o tema de hoje é transplante capilar e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp, no número 985056342. Ligue e tire suas dúvidas. Bom, doutor, continuando aqui, né, a gente trabalha aqui na TV e tem muitos homens, né, interessados hoje no nosso assunto e já surgiu aqui perguntas, né, quando a gente estava no intervalo sobre a questão da barba, né? Tem como consertar casos como falha na barba? Sim, o transplante capilar ele pode ser indicado para várias condições. Então ele pode ser feito na região do couro cabeludo, que é a mais comum. Sim. Pode ser feito em sobrancelhas, tanto em homens quanto em mulheres, que, ao contrário do que muitos pensam, é um procedimento extremamente complexo, porque a sobrancelha tem um desenho específico. Sim. Né? Pode ser feito em cílios, que é mais complexo ainda, pode ser feito em barba. Existem casos em que a área doadora mais comum, que é a área posterior, é muito precária. Então, em casos assim, pode-se optar, inclusive, por doação de pelos
do tórax, por exemplo, em homens. A gente pode tirar dessa região para fazer. Né? Mas realmente a área mais comum é a área do couro cabeludo. Aí ficaria a pergunta, mas se eu transplantar um cabelo dessa região para a sobrancelha, o cabelo vai crescer? Vai. Aí a pessoa teria que tomar o cuidado de cortar o cabelo diariamente, não diariamente, mas com certo intervalo, para evitar uma situação um pouco... E a questão dos cílios, o mesmo procedimento? A mesma coisa. Né? Olha que porque, na verdade, esse folículo ele tem um comportamento único da área doadora. Claro. Né? Agora, eu acho importante falar em transplante capilar que uma dúvida muito comum que se tem dos pacientes que procuram é com quem tratar, né? Quem procurar. Será que eu trato com dermatologista? Será que eu trato com cirurgião plástico? Quem que eu procuro? Nós da Clínica Múltipla, nós fizemos uma parceria porque nós somos 3 profissionais, nós somos um dermatologistas, cirurgião plástico e a cirurgia vascular. Então, nós formamos agora um protocolo de tratamento que envolve as 2 especialidades. Então, a dermatologia e a cirurgia plástica, do início ao fim. Sim. Então, um paciente ele está desejando tratar um transplante capilar, ele vai passar por uma avaliação pelas 2 especialidades. Se ele optar por um tratamento cirúrgico, ele vai ser feito o condicionamento do couro cabeludo através de microagulhamento, que é o tratamento que eu já havia falado no início, né? Que é infundido. Isso é muito bom, porque melhora a pega do enxerto. Vai ser feita a cirurgia com os 2 profissionais. Depois, ele vai ser acompanhado no pós-operatório pelos 2 profissionais. Nós consideramos isso um ponto positivo porque o paciente não precisa escolher. Sim. E ele vai pegar o melhor das 2 especialidades. Vai pegar o lado cirúrgico, o lado cirúrgico da cirurgia plástica e o lado clínico da dermatologia para poder unir em prol de um resultado melhor. Agora, voltando a falar ainda sobre o transplante, quando fala de sobrancelha e dos cílios, eu acredito que é muito delicado, mais delicado do que na cabeça, no caso da calvície, por causa que a gente está falando da região do olho, né, doutor? É uma região já muito sensível, né? Sim. A grande questão da sobrancelha é porque se a pessoa observar de perto, os folículos eles não têm uma direção única, né? Eles, no meio, eles partem para cima e vão lateralizando, fazendo como se fosse um arco. Sim. Então, isso tem que ser respeitado, né? Esse desenho tem que ser feito no transplante capilar. Então, a consequência é que vai dar trabalho para fazer isso, né? Tem que ser usada a agulha mais fina, que torna o procedimento mais trabalhoso. E no pós-operatório, como você disse, que é uma região mais sensível, tende a inchar mais. Sim. Né? Então, o inchaço tem que ser maior. Quando a gente faz o transplante capilar no couro cabeludo, aproximadamente 10% dos pacientes envolve inchaço. Mas na sobrancelha é uma porcentagem bem maior, porque é muito mais sensível. Tem algum tipo de equipamento que acaba auxiliando vocês nesse trabalho? Nós temos em nossa clínica a FUE, né? Manualmente que é feito. Né, e temos o microagulhamento, que é o MMP, e temos o laser, que existem estudos que falam que ele aumenta a pega do enxerto. Então, para isso a gente segue todo esse protocolo para fazer. Agora, em termos de tecnologia, dentro do universo do transplante capilar, existe um robô, hoje, que é feito, que é chamado Artas, que ele faz a FUE roboticamente. Então, ao invés da pessoa retirar folículo por folículo, um robô vai e tira, e o folículo é implantado manualmente pelo cirurgião depois, da mesma forma. Então, o Artas ele veio aí como uma ferramenta adicional para poder ajudar. Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde, né? Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Para mim foi um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, venha tomar um café com a gente na Clínica Múltipla, vai ser um prazer recebê-los. E aproveite para conhecer um pouquinho da nossa clínica. Acesse o site www.clinicamultipla.com.br e conheça o que a gente tem para oferecer. Quer passar o telefone de lá? Sim, 48 34 13 8700. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos para o nosso momento de reflexão?
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. O Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.